Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, foi um jogador que marcou época no futebol brasileiro e mundial. Considerado acima da média desde cedo, ele impressionava com sua habilidade de destruir defesas adversárias, usando dribles como principal recurso. Rápido, leve, ágil, habilidoso e inteligente, Robinho rapidamente ganhou o apelido de Rei das Pedaladas. Dentro de campo, ele trazia alegria aos torcedores, mas sua trajetória fora das quatro linhas foi marcada por controvérsias, escolhas ruins e uma condenação que arruinou sua carreira e manchou sua reputação. Desde criança, Robinho dava sinais de que tinha algo especial. Nascido em São Vicente, litoral paulista, ele cresceu jogando futebol pelas ruas e quadras da região. Aos 6 anos de idade, no futsal do Beira-Mar, marcou incríveis 73 gols em uma única temporada, atraindo a atenção de olheiros. Seu talento era inegável, e não demorou para que fosse convidado a jogar pelo Santos, um dos maiores clubes do Brasil, onde iniciou sua transição do futsal para o campo. Na base do Santos, Robinho era supervisionado por ninguém menos que Pelé, o maior jogador da história do clube. O rei do futebol ficou encantado com o jovem talento e deu sua bênção para que ele estreasse no time principal em 2002, aos 18 anos. Foi nesse período que ele formou uma dupla letal com Diego, outro jovem prodígio, ao lado de jogadores como Elano e Renato. Robinho conquistou a torcida do Santos com suas atuações eletrizantes. O ápice veio na final do Campeonato Brasileiro de 2002, contra o Corinthians. Em uma jogada que se tornou histórica, Robinho aplicou 8 pedaladas seguidas no lateral Rogério, causando um pênalti que ele mesmo converteu. O Santos venceu a partida e conquistou o título, encerrando um jejum de 18 anos sem taças nacionais. Robinho tornou-se um ídolo instantâneo e passou a ser conhecido como Rei das Pedaladas. No ano seguinte, o Santos chegou à final da Copa Libertadores, mas foi derrotado pelo Boca Juniors. Ainda assim, Robinho já era apontado como o principal jogador em atividade no Brasil, despertando o interesse de gigantes europeus como Real Madrid e Barcelona. Em 2004, Robinho ajudou o Santos a conquistar novamente o Campeonato Brasileiro. Porém, o ano ficou marcado por um episódio traumático. Sua mãe foi sequestrada por criminosos na reta final do campeonato. Após mais de 40 dias de cativeiro, ela foi libertada mediante o pagamento de um resgate de R$200 mil. O caso abalou profundamente Robinho, mas ele seguiu brilhando em campo. Em 2005, Robinho foi vendido ao Real Madrid por uma quantia milionária, tornando-se uma das transferências mais caras da história do futebol brasileiro. No clube espanhol, ele teve a oportunidade de jogar ao lado de lendas como Ronaldo Fenômeno, Zidane, Beckham e Roberto Carlos. Vestindo a camisa 10, Robinho rapidamente encantou os torcedores com seus dribles e jogadas de efeito. No entanto, a passagem pelo Real Madrid também foi marcada por altos e baixos. Apesar de momentos brilhantes, Robinho enfrentou problemas de adaptação e desentendimentos com companheiros de equipe. Mesmo assim, foi peça importante na conquista de títulos como o Campeonato Espanhol. Robinho foi figurinha carimbada na seleção brasileira durante boa parte de sua carreira. Ele se destacou nas eliminatórias da Copa do Mundo e foi campeão da Copa América e da Copa das Confederações. Contudo, nas Copas do Mundo de 2006 e 2010, sua performance ficou aquém das expectativas. Na Alemanha, o Brasil foi eliminado pela França nas quartas de final. Já na África do Sul, em 2010, o time caiu diante da Holanda, novamente nas quartas. Em 2008, Robinho foi contratado pelo Manchester City por 43 milhões de euros, tornando-se a primeira grande estrela da era Abu Dhabi no clube. Porém, sua passagem pelo time inglês ficou longe do esperado. Apesar de alguns bons momentos, Robinho nunca se adaptou ao estilo de jogo da Premier League e acabou retornando ao Santos por empréstimo em 2010. No Santos, Robinho formou um dos times mais memoráveis da história recente do futebol brasileiro, ao lado de Neymar, Ganso e outros jovens talentos. Juntos, conquistaram o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, encantando o país com um futebol ofensivo e cheio de dribles. Após a Copa do Mundo de 2010, Robinho foi contratado pelo Milan. Na primeira temporada, foi campeão italiano e vice-artilheiro do time, vivendo um de seus últimos grandes momentos no futebol. No entanto, sua carreira começou a declinar rapidamente. Em 2013, um episódio fora de campo abalou sua imagem.
Robinho foi acusado de participar de um crime de violência sexual contra uma mulher albanesa em Milão. Apesar das investigações, ele continuou jogando até ser condenado, em 2017, a 9 anos de prisão pela justiça italiana. A condenação foi um marco que manchou sua história e afastou-o de grandes clubes. Robinho seguiu jogando por times menos expressivos, como Atlético Mineiro, equipes da China e da Turquia. Em 2021, tentou um retorno ao Santos, mas a repercussão negativa de sua condenação levou o clube a suspender seu contrato antes mesmo de sua estreia. Em março de 2024, Robinho foi preso no Brasil para cumprir a pena de 9 anos em regime fechado. Desde então, ele tem participado de atividades no presídio, como jogos de futebol e cursos profissionalizantes, na tentativa de reduzir sua pena. Robinho foi um dos jogadores mais talentosos de sua geração, apontado por muitos como o sucessor de Pelé. Porém, suas escolhas ruins dentro e fora de campo transformaram sua carreira em um exemplo de como o talento, por si só, não é suficiente para sustentar uma trajetória vitoriosa. Somos o canal Bola VIP, e fico por aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.